Entre hoje e quarta-feira é realizado o encontro de meteorologia da Unesp Bauru, organizado por professores e alunos do curso de bacharelado. Neste ano, pesquisadores de diferentes unidades do país vêm a Bauru para falar sobre entretempo e clima, o tema do evento. E nós recebemos um dos convidados, o professor da USP, Carlos Morales, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Ele falou agora há pouco sobre tempestades elétricas e raios no Brasil. É um prazer tê-lo aqui, professor. Muito obrigada por sua presença. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar disseminando um pouco sobre essa área. Professor, a gente sempre ouve dizer que o Brasil lidera o ranking de incidência de raios no mundo. É verdade? Quais condições que favorecem a ocorrência de tantos raios aqui? Bom, é verdade. O Brasil, no cômputo geral do mundo, ou seja, ele é o campeão de raios devido à sua extensão territorial, que fica basicamente nos troços. Só para você ter uma ideia, a gente tem mais ou menos da ordem de 100 milhões de raios por ano que caem sobre a superfície da Terra, só no Brasil, né? Só no Brasil 100 milhões? 100 milhões, mais de 100 milhões de raios todos os anos, né? E a região norte do Brasil é onde que tem mais de 50% das quedas de raios. E quais são as condições do país, além da questão territorial, é importante, da extensão, né? Mas existem outras condições que favorecem? Bom, na verdade, o Brasil ele se situa nos trópicos, né? E por estar nos trópicos, a gente tem a presença de vários sistemas meteorológicos, como frente frias, sistemas convectivos mais escassos, são nuvens bem grandes, linhas e tais, que tem muita frequência sobre todo o território do Brasil. Então, no Brasil, só para você ter uma ideia, eu sempre tenho raio no Brasil, todos os dias, né? Independe do local onde tem. É lógico que vamos ter regiões, como a região norte, eu tenho duas épocas do ano com muita atividade elétrica. Já na região sul, ou seja, é o ano inteiro, nessa região sudeste nossa, basicamente ela fica marcada pelo verão. Quer dizer, então, independente do ano, ou seja, você sempre vai ter raios aqui na região. E a incidência de raios, ela vem crescendo? Dá para se afirmar isso? Na verdade, ou seja, existem lugares onde aumentou a incidência do número de dias de queda de raios e outras regiões onde houve uma diminuição, né? Existe uma alteração climática, ou seja, que é uma variação climática anual, ou seja, a variabilidade, porém também existem as mudanças climáticas, que na verdade, ou seja, não está aumentando o número de dias, mas aumentando a severidade das tempestades. Então aumenta o número de raios por tempestades severas. E a gente conversava antes de gravar a entrevista, né, professora, que hoje as pessoas registram muito mais, né? E fica essa impressão de que estão caindo muito mais raios, né? Na verdade, hoje com o avanço da tecnologia, principalmente internet, celular, a própria televisão, aumentou o registro, né? Então as pessoas têm aquela nítida impressão que aumentou, mas na verdade não, sempre existiu, só que hoje a gente para mais para observar essas coisas. Você já adiantou, professor, que as tempestades estão mais severas. A gente está encerrando aqui em Bauru este mês com 218,7 milímetros de chuva. O professor também estuda, né, precipitação e é um recorde histórico. Esse fenômeno das chuvas mais frequentes, pelo menos que a gente vivencia aqui na nossa cidade, ele tem que ser analisado dentro de contextos mais próximos, fenômenos climáticos deste ano, que incidem sobre a região sudeste, ou há uma tendência mundial mesmo, dessas chuvas ficarem mais frequentes, mais intensas? Bom, existem duas coisas, né? Nós estamos acostumados na nossa região, principalmente no sudeste, ou seja, que a chuva ela fica centralizada durante o verão. Porém, entre as estações de transição, como é o outono e a primavera, nós temos as tempestades mais severas. Elas ocorrem poucas vezes no ano, então a gente tem a nítida impressão que aumentou, mas não, na verdade elas ocorrem de 2 a 3 vezes por ano. E a gente pensa que é no verão, então exatamente. Não é. Mas o que acontece? O verão, ele representa 60% a 70% do volume de chuva que você vai ter no ano, né? Mas nas outras estações menos e no inverno menos ainda. Mas o que acontece? Existe um aumento do volume de chuva, isso você está certo, ou seja, as mudanças climáticas estão fazendo isso. Mas existem acoplamentos climáticos, ou seja, a variabilidade anual, que faz com que alguns anos aumente a chuva e outros anos diminua a chuva, né? Ou seja, isso é uma coisa cíclica, né? Mas existe uma tendência do aumento do volume de chuva, principalmente os extremos, né? Mas é correto dizer que o volume de chuva tem aumentado, ou seja, em São Paulo, por exemplo, nos últimos 50 anos, subiu quase 3 a 5% do volume de chuva. Então é muita coisa. E se a gente pega os extremos, faz a média, parece não ser tão grande, né? Mas os extremos assustam. Os extremos são os que mais assustam. Esses sim estão crescendo com maior frequência, ou seja, do que a gente esperava. E uma chuva mais volumosa aumenta a chance de ter raios ou não tem essa relação? Com certeza, ou seja, porque o raio, na verdade, ele está associado com a presença de cristais de gelo dentro da nuvem. Então, quanto mais desenvolvida ela for verticalmente,
maior a probabilidade que eu tenho de colisões dentro dela, ou seja, são as turbulências, as famosas turbulências. Então, quanto maior for a turbulência, maior vai ser o número de raios. Então, quanto maior o número de raios, maior o gelo. Significa o quê? Eu tenho mais volume de chuva lá embaixo, porque todo aquele gelo que está lá em cima vai derreter e vai cair. Então, ou seja, aí ele vira grandes, né, volumes de chuva, inundação, enchentes e outras coisinhas mais. Aquelas dúvidas bem práticas das pessoas, como que elas podem se proteger dos raios? Porque se aumenta a incidência, tem mais chance de as pessoas serem atingidas por raios. Isso é uma boa pergunta para a população, em especial porque elas têm que ficar atentas. Se você ouviu o trovão, que é, na verdade, um dos efeitos dos raios, significa que o raio está não mais do que 10 km de você. Se você ouve... Se você ouviu o trovão, ele está no máximo até 10 km. Então, se você vê a luz, que é o relâmpago, e você ouve o trovão logo em seguida, é sinal que ele está a menos de 1, 2 km de você. Então, significa o seguinte... Bem próximo. Se você ouviu o trovão, procure um ambiente fechado, uma casa, um edifício, uma laje de concreto e fique lá dentro. Um carro, entre dentro do carro, feche as portas e pronto. Mas evite ficar em campos abertos, na piscina, jogar futebol, andar na praça, correr, todas essas coisas, porque você é o alvo mais próximo entre a nuvem e o chão. E mesmo dentro de uma casa, a pessoa pode ser atingida e sofrer as consequências? Não, dentro de uma casa não. Ou seja, o que pode acontecer, se você estiver dentro da sua casa, não tem problema não. Mas se você se arrimar na janela e ficar debruçado para fora, aí sim você pode se atingir, não pelo raio em si, mas pela corrente elétrica que às vezes flui pelo para-raios ou pelo telhado e vai para a terra. E que aquelas dicas de sempre continuam valendo, não tomar banho... Isso, não, o banho na verdade assim, depende muito de onde você mora, né? O que acontece é que muitos banheiros, eles têm os canos metálicos, então se cai um raio no seu prédio ou na sua casa, ele vai procurar o meio condutor, que é ferro, cobre, todas essas coisas, então ele acaba entrando lá dentro. Só que grande parte dos nossos chuveiros de casa, eles não são a gás, eles são o quê? São elétricos. Então o que acaba acontecendo é que às vezes você pode ter um curto no próprio chuveiro e acaba, ou seja, atingindo você, né, de rebarba. Tá certo, né? então. E aí evitar, pelo menos o telefone. O telefone com fio você evita, mas o celular pode falar sem problema nenhum. Não pode estar conectado na tomada. Sem conexão com a tomada pode. Exato. Muito obrigada por sua participação aqui, professor. Obrigado pelo convite e até a próxima. Até. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco.